Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Dentro do nosso Debate 93 de hoje, já nós vamos ter aqui as notícias, a opinião dos nossos companheiros, análise do ponto de vista cristão, sempre muito bom da gente ouvir, crescimento, informação, sempre muito especial. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Já, minha gente. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Ouvinte dizendo: o meu ministério está em risco por causa, sabe de quê? Ciúme. Parece que quanto mais Deus me usa, mais as perseguições se levantam. Nesse caso, sabe quem é que me persegue? Sabe quem? A esposa do meu pastor. Já fui retirada de uma liderança e toda vez que o pastor me convida para pregar, ela dá um jeito de atrapalhar. Eu estou começando a me sentir frustrada e sem forças para lutar. O que fazer quando o nosso ministério se torna alvo de ciúmes? Essa é uma forma de Deus forjar assim o nosso caráter, né? Ou é uma falha do homem, hein? Quando o ciumento é o nosso líder, devemos conversar abertamente ou apenas orar? Por outro lado, como blindar o nosso coração de forma a não sentir ciúme do ministério alheio? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Flávia Afonso é cantora e é membro da Assembleia de Deus Filadélfia em Jacarepaguá, é uma das nossas meninas da mesa de hoje. Ô Flávia, você destacou a frase inicial: o meu ministério está em risco por causa de ciúmes. Por que você destacou essa frase? Seja bem-vinda, muito bom dia. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos debatedores nessa mesa na manhã deste dia tão abençoada. Bem, o ciúme é tão antigo quanto o mundo, né? Aliás, começou no céu, começou na revolta de Lúcifer, quando ele se levantou a ponto de querer ser semelhante e colocar o seu trono acima do de Deus. Então isso é velho, isso é antigo. Todos nós passamos por isso, em todos os momentos, seja dentro da igreja, em qualquer segmento, você vai encontrar pessoas que se deixam levar por esse sentimento tão pobre, tão mesquinho, que traz tanta pobreza de espírito para aqueles que sentem e tanta dificuldade para aqueles que são afetados. Então eu destaquei essa primeira frase, JR, porque o mundo está cheio de ciumentos, está cheio de invejosos, e é uma tristeza, é uma frustração quando você vê dentro da igreja pessoas que se deixam levar por isso. Então está tudo muito complicado hoje em dia, e eu quero crer que Deus tem para essa jovem, como teve na vida de muitas pessoas e tem na nossa vida, uma oportunidade dela crescer através disso. Com a gente no programa de hoje também a pastora Flor de Lis, da Comunidade Evangélica Ministério Flor de Lis, cantora da nossa MK Music. Muito bom dia, seja bem-vinda, querida pastora Flor de Lis. A frase é essa: meu ministério está em risco por causa de ciúme. Depois nós vamos entrar aqui, quem é que tem ciúme dela, que essa é uma história complexa aqui, mas pelo que eu entendi da Flávia Afonso, é mais comum do que a gente pensa.
é também a sua perspectiva? Bom dia, bem-vinda, querida Flor de Lis. Bom dia, pastor JR, bom dia aos ouvintes e a todos os debatedores. É comum, porque é muito difícil você se alegrar, muitas pessoas não conseguem se alegrar com as conquistas, com as vitórias de outras pessoas, com o sucesso de outras pessoas. O sucesso incomoda, as conquistas incomodam. Quando você consegue alcançar os seus sonhos, isso incomoda muita gente que está à sua volta, principalmente os, né, e muitos que são mais achegados a você. Incomoda, faz mal a muita gente, porque tem muita gente que não luta pelo que quer e acabam invejando a vitória dos outros. Com a gente no programa de hoje, Nivaldo Molim, que é secretário de Desenvolvimento Social de São Gonçalo. Nivaldo, muito bom dia, seja bem-vindo. Que pensa você, meu querido, sobre esse assunto, ciúme, a causa dessa dificuldade que a nossa ouvinte relata dentro da própria igreja? Na política tem ciúme, Nivaldo? Tem não. Bastante. Bom também, dia, meu irmão, bem-vindo. Bastante. Bom dia a todos. J.R. Vargas, bom dia pela oportunidade mais uma vez. Cumprimentar todos aqui da mesa e parabenizar mais uma vez a Flor de Lis, que completou mais uma idade na quarta-feira. Estivemos num culto abençoado junto com o pastor Anderson e meu amigo irmão Misael. Foi um culto abençoado na quarta-feira. Cumprimentar aqui o nosso amigo, o Júnior, que está aqui presente, a cantora Flávia, e dizer que eu diria que o ciúme vem de diversas formas. Pode ser de diversas formas. Então, eu acho que, eu acredito que as duas atitudes juntas são a escolha para conversar com o casal. Para conversar com o casal. Porque, na verdade, vamos orar sim, mas tem que ter uma definição. Essa definição, sim, seria junto com o casal, o pastor e a esposa do pastor, no caso. Tem gente que age e ora. Tem gente que ora e age. Exatamente. Tem gente que ora, age. Reverendo Júlio César está com a gente também, da Segunda Igreja Presbiteriana Honório Gurgel, tá de visual novo, estreando aí. O que é isso aí, Flor de Lis? Esse visual dele é o que que é? Pois é, né? Cavanhaque, é isso, Flávio? Né? Cadê isso? Cavanhaque. Nivaldo, o que é isso aí? Bondade. Cavanhaque, aí o homem tá de brincadeira não, hein, rapaz? Bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos debatedores. É muito bom estar aqui mais uma vez para poder discutir assuntos que são importantes na vida das nossas igrejas. Eu penso, JR, que a questão do ciúme, ela acontece, não é? A gente não pode negar que realmente existem pessoas que têm ciúme da qualificação, da capacidade, da espontaneidade que outras pessoas têm. O problema é você saber administrar isso. Não é? Você pode transformar esse ciúme numa grande bênção para a igreja. Em que sentido? Você vai se aproximar dessa pessoa, você vai reconhecer os dons e talentos que ela tem e você vai colocar esses dons e talentos a serviço da igreja. Não é? Isso aí tem que acontecer com muita naturalidade. Na igreja nós precisamos ter aliados, né? E não opositores. Todos nós temos um só objetivo, que é a glória de Deus. Né? Então ninguém vai ser igual ao outro. Eu vou ser bom numa coisa, o outro vai ser bom em outra. Cabe a mim reconhecer que o outro é melhor do que eu em determinada situação. E quando a gente é que é o alvo, como é o caso aqui, né? Quando a gente enfim, alguém tem ciúme daquilo que a gente faz e tenta de alguma forma prejudicar a gente. No mercado de trabalho isso é comum. O cara puxa tapete, o cara fura olho, o cara conta história, o cara inventa mentira. Por isso tem calúnia, difamação, a lei tá aí para exatamente isso. Acontece muito isso. Pessoas que preparam uma cilada para um indivíduo. Agora, quando você fala isso no ambiente da igreja, quer dizer, você imagina bem, se você tá do lado de um cara, você tá almoçando e o camarada tá sentado ao seu lado, ele é conhecido por pegar aquele garfo e furar a mão dos outros, você ora de olho aberto ou fechado, tá certo? Agora na igreja, que é lugar que a gente fecha o olho para orar, para adorar a Deus, tem que ficar de olho aberto porque tem negócio de ciúme? É como você perguntou, a política realmente existe muito, mas na igreja você já espera, né? É um lugar assim, mercado de trabalho, né? A coisa é tão séria, quando eu li o texto, né, que a ouvinte nos mandou, eu fiquei preocupada, porque parece que debaixo do céu a história é sempre a mesma, né? Sempre a mesma. Eu tenho 20 anos de ministério, eu comecei trabalhando na igreja com
16 anos de idade, hoje eu tenho 37 anos. E naquela época, tá aqui a pastora Flor de Lis, conhece um pouquinho da história. Naquela época, eu jovem demais, né, fazendo de tudo um pouco dentro da igreja, e nós começamos a dirigir um trabalho que deu uma esticada e cresceu de uma forma tremenda e foi referência até dentro do Rio de Janeiro. E eu, quando li a história dela, eu lembrei da minha história, porque eu enfrentei uma oposição macabra. Essa é a palavra certa. Macabra, satânica dentro da igreja. Por quê? Porque você vê uma pessoa como o pastor acabou de dizer, com tantos talentos sendo usados no reino, você não sabe entender isso, e de que o reino de Deus é que vai ser louvado, engrandecido através dessa pessoa. Ninguém nasceu igual, ninguém é igual. Deus fez a cada um de um jeito, Deus deu a cada um talento. Então, ao invés disso somar no corpo, traz um prejuízo para quem sente ciúme e para a obra de Deus. Foi uma coisa tão terrível que aconteceu comigo, que prejudicou o meu andamento na igreja, prejudicou o andamento do trabalho da igreja, que era um trabalho de referência, que o Rio de Janeiro inteiro participava, e chegou um ponto de que o meu pastor, que hoje já dorme no Senhor, ele se levantou para abraçar, para nos ajudar, porque ele estava vendo que eu ia proteger, morrer. Né? Porque eu era jovem demais, Então, foi um tempo muito difícil na nossa vida, e é difícil para todos que passam por isso, mas Deus nos fez crescer com isso. Isso é aprendizado, isso é experiência que você vai contar. Hoje eu posso sentar aqui e contar que não foi fácil, foi difícil, olhar todas aquelas pessoas que se levantavam contra a gente com tanta ira, mas hoje eu louvo a Deus, porque valeu a pena, cresceu, aconteceu. Eu acho, JR, que a gente precisa lembrar de uma coisa. Eu até, se tiver que explicar isso, eu vou explicar para não ter mal entendimento. Antes de você falar, já está dizendo isso, é melhor você explicar. A pergunta não é? De quem é o ministério? Essa é a pergunta. Nós estamos muito possessivos nesse negócio de ministério. O ministério é meu. É verdade. O ministério não é meu, o ministério é de Deus. É Deus quem chama. É Deus quem arruma o trabalho pra gente fazer. É verdade. É Deus quem nos dá força para fazer esse trabalho. E é Deus quem dá os frutos. Ou seja, tudo é de Deus. Tudo é pra glória de Deus. Na igreja, existe uma hierarquia. O grande problema não é você ter várias referências de liderança na igreja. O liderado, ele ter várias referências de liderança na igreja não é o problema. O problema é um desses líderes não saber até onde vai a sua função, até onde vai a sua responsabilidade. Certo? Então a questão é essa. Dependendo da situação, esse líder precisa tirar o seu time de campo. Por quê? Quem decide é alguém que está nessa hierarquia eclesiástica acima dele. Ou o trabalho, de repente, está nas mãos de um outro líder como ele, um igual. Então ele tem que tirar o time de campo. Você não pode ficar criando divisão dentro da igreja. O ministério é de Deus. E Deus vai criar as condições para você trabalhar. Se as condições não estão sendo criadas, meu querido, é melhor você guardar um pouco, aguardar isso daí, até que as coisas fiquem mais claras para você desenvolver o seu ministério. O sucesso realmente, ele atrai a inveja. Ele atrai. Nós vemos na Bíblia vários homens de Deus que foram invejados, foram alvos de inveja e de ciúmes. E quando nós temos crescimento ministerial, isso causa ciúme realmente. Só que o que me preocupa aqui, no relato da ouvinte, e também aqui a gente pode ir para um outro ponto, que esse ciúme é da esposa do pastor. Nós temos que ver isso aqui com cuidado. Né? Porque de repente o pastor está dando atenção que ele não dá para a esposa demasiada para essa irmã, pelo talento que ela tem. Então aqui tem, porque eu também já fui alvo. Flávia tem um ministério lindo, grandioso, e isso serve para nos amadurecer, para amadurecimento nosso, né? As pessoas invejam e há uma puxação de tapete. Tem pessoas que acham que para crescer tem que derrubar o outro, tem que jogar no chão o outro, tem que tirar o outro do lugar. Mas nesse caso aqui nós temos que prestar atenção nesse meio,
porque a gente pode levar para essa esposa pode estar com ciúmes, porque ela não tem nenhum tipo de chamado, nenhum tipo de ministério, ela não consegue evoluir ministerialmente dentro da igreja, ou ela não está recebendo, essa irmã, por ser muito talentosa, está recebendo a atenção demasiada desse homem, desse pastor, e está causando isso. Ele não está sabendo lidar com a irmã, com esse talento que ele tem na igreja e com a sua esposa. Eu acho que aqui a gente tem que ver esses dois lados. Ou não do pastor, né? Ou não do pastor. Por exemplo, na prática, a consideração que as pessoas têm pela esposa do pastor nas igrejas é muito grande. De repente, os membros dessa igreja estão dando mais atenção e crédito a essa irmã do que a própria esposa do pastor. Até porque ela deve vir se destacando, né, em suas orações. Então ela vem se destacando na igreja e isso pode estar incomodando a esposa do pastor. Eu queria colocar 2 outros elementos aqui. Um deles é a questão de insegurança. Uma pessoa insegura, entendeu? Não tem nada acontecendo. Uma pessoa insegura já vê sombra, já vê nuvem. Olha, então às vezes não é exatamente, pode ser, evidentemente, mas pode também não ser a ausência de um acompanhamento do esposo, mas uma insegurança. Tem pessoas que são altamente ciumentas, são mulheres e homens. A pessoa não pode espirrar, entendeu? Espirrou, entendeu? Você sentiu perfume, entendeu? Aquela mulher que dá uma cutucada no sujeito, é o marido que não deixa a mulher conversar com ninguém, enfim, tem gente assim, desse jeito. O outro lado é o seguinte, às vezes esse espaço, né? A pregadora, que a questão que tá aqui é essa, a mulher que prega é a que se destaca, e aí a esposa do pastor não quer que ela se destaque, porque ela não prega como a outra prega. É necessário entender qual é o papel da esposa do pastor. Ela é obrigada a pregar? Tem igreja que, não, na boa, assim, tem igreja que espera isso? Vamos lá. Tem igreja que fala assim, a mulher pastor, você prega? Ih, não prega, e essa mulher pastor, acho que ela não tá com nada, não. É verdade. Tem isso ou não tem, gente? Tem bastante. Tem igreja que acha que a esposa do pastor tem que ser tão pastora quanto o pastor, tem que pregar, tem que orar, e às vezes o chamado dela não é aquele. É verdade. Tem esposa de pastor que funciona nos bastidores e funciona muito bem. Gosta de funcionar nos bastidores, mas ela é cobrada por ser esposa de pastor, que ela ocupe um lugar lá em cima no púlpito. Isso existe muito. A gente tem que deixar claro também, como pastores, o papel de cada um. Na minha igreja, eu sou o pastor. A igreja presbiteriana ela ainda não tem pastoras, né? Então a esposa do pastor, ela não é pastora. E eu tenho que deixar claro isso para a igreja. Por quê? Eu me preparei para esse ministério. Eu estudei, a minha esposa teve que abrir mão de tempo enquanto eu estava me desenvolvendo nesse ministério. Então quer dizer que ela não teve como acompanhar o meu desenvolvimento ministerial. Por quê? Eu precisava me preparar para isso e ela precisava ser o quê? A base dessa o senhor falou anteriormente sobre ministério, o chamado do senhor é um, da sua esposa é outro. Exatamente. Então, chamado de cada um. Como pastor, eu tenho que deixar claro na igreja que eu sou pastor, ela é minha esposa. Ela não é obrigada a ser a pessoa que mais sabe de Bíblia na igreja. Os meus filhos não devem ser olhados de forma diferente por serem filhos do pastor, não é filhos que não erram, nada disso. Isso não pode acontecer. Pastor, você sabe que isso na prática não acontece. Os filhos de pastores não podem errar, são alvos ficam numa vitrine, numa exposição, são observadíssimos por todo mundo. O filho de todo mundo pode errar na igreja, menos os dos pastores. Filho de pastor tem que ser crente, tem que ser obrigado a ser crente e ser crente assim na íntegra, na palavra. A esposa do pastor, ela é alvo, ela é visada, ela tem que ser diferente, ela tem que ter amadurecimento maior que todas as outras mulheres. Ela não pode chorar em público, ela não pode passar mal, ela não pode adoecer, ela tem que ser a Mulher Maravilha. Isso é cobrado pelo povo. Então, e o que eu tô querendo dizer? Que nós, como pastores, temos que falar mais sobre isso. É verdade. Esclarecer, né? Esclarecer. Temos que falar sobre isso. A coisa tá tão banalizada que, por exemplo, naquela época não existia essa coisa de pastora, né?
naquela época, parece que tem muito tempo, mas essa coisa falando, é recente. Você é bem nova para ficar falando naquele tempo. Mas é que coisa de 20 anos. Daqui a pouco, antigamente, né? Daqui a pouco, no meu tempo, né? Vamos você falar tá de muito coisa, nova. assim, de 20 anos atrás. Isso. Nivaldo e o Júnior que são mais antigos. Nós três somos jovens. Eu tenho 37, gente, essa carinha de jovem. Mas eu sou convertido apenas 5 anos. 5 anos, então nasceu de novo, né? Tá certo, tá bom, 5 anos. Ali não tinha essa coisa, né? Esse ministério inclusive surgiu fez 5 agora. anos ontem. Parabéns. E infelizmente a gente vê muitas mulheres despreparadas para a função, porque elas são obrigadas, né, pelo sistema, pelo modismo que chegou agora, de serem pastoras. Eu chamo de modismo com muita dificuldade de falar essa palavra, mas na verdade muita gente não sabe no teor do que é um pastorado e está aí. Eu vi em muitos lugares por onde andei, mulheres que, forçadas pela situação, porque o marido é pastor, então ela tem que ser pastora, fazendo o ministério dela, na verdade, andar para trás, porque ela não foi chamada para aquilo, e aquilo para o qual ela foi posta traz decepção para o coração dela. Vejo pessoas que não sabem nem falar, mulheres que não sabem acompanhar o crescimento da igreja, aconselhar, pregar, porque não nasceu para isso. Infelizmente, a realidade hoje das igrejas evangélicas em todo o mundo tem feito as pessoas, ao invés de crescerem na graça, no conhecimento, na unção de Deus, na palavra de Deus, muitas pessoas têm regredido, têm andado para trás, e isso é muito difícil de dizer, mas Deus, nesses últimos tempos, vai trazer sobre a igreja no Brasil. Eu creio nisso, eu tenho pregado isso, eu tenho visto Deus falar sobre isso, um esclarecimento. Eu tenho pedido a Deus que Deus venha com luz na mente dessas pessoas, para que as pessoas não sejam tão prejudicadas na sua vida espiritual e no seu ministério. Deixa eu ver se eu entendi, Flávia. Existem pessoas fantásticas, mulheres de Deus, maravilhosas, que às vezes são colocadas numa função como essa, numa missão como essa, vamos dizer cargo, uma missão como essa, sem que tenham sido chamadas por Deus, aquilo, sim, sem que tenham habilidades para aquilo. Afinal de contas, o dom é de Deus, é do Espírito Santo para exercer alguma coisa, para ser colocado em prática. E a pessoa deixa de fazer o papel dela, o chamado dela, por causa disso. É verdade. Aí complica. Como diz aqui o ouvinte, olha, eu deixei o cargo que eu exerci em minha igreja, sabe por quê? Porque a esposa do meu pastor rompeu os limites de respeito e eu não suportei. Meu pastor viu tudo e não fez nada. Fui acusada, julgada e condenada por atos que jamais cometi. Ninguém me procurou depois que me afastei. Diz aqui uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando agora, que evidentemente, ouvinte, o quê? Recentemente, ela não pode, evidentemente, ter nenhum tipo de rancor com Deus e tal. Tem gente que fica bravo com Deus logo de cara, né? O culpado é Deus e tal. E nós estamos vendo aqui que a humanidade é terrível, a fragilidade humana não é fácil. Outro ouvinte, agora já um menino, dizendo: é provável que o pastor esteja elogiando a irmã e despertou o ciúme da esposa. Muitas vezes nós homens somos ingênuos. Homem ingênuo? Sei não, hein? Ó, isso aí não pegou bem, não. Eu acredito que seja esse o caso, mas não por ingenuidade. Não. Eu faço gabinete pastoral e eu acompanho muitos casais, muitos casos, e vejo, e a gente acompanha para cuidar, muitos maridos que não elogiam suas esposas, mas quando chegam na igreja elogiam a irmãzinha. Não, mas que irmã, hora? você não, está linda, irmã, aí você não, é ungida demais, irmã, você é uma benção. A esposa até canta, mas a outra sobe pra cantar, ele vira e fala: nossa, irmã, quando você cantou lindo. E a esposa do lado, ele não fala nada, ela cantou também, ela prega também. Às vezes, né, Flor? Às vezes, né? Isso aí não é ingenuidade não, gente. Isso aí não é, eu não tiro isso por ingenuidade não. Entendeu? Isso aí é falta de amadurecimento e no casamento, porque eu acho que está se ensinando muito pouco, se pregando muito pouco nas igrejas, se ensinando muito pouco sobre vida familiar, vida conjugal. Nós vivemos uma época, num contexto que só estamos vivendo pregações de vitória, 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 milagres, milagres e milagres, mas não está se ensinando o povo a viver, a ter relacionamento saudável dentro das igrejas. Verdade. Outro ouvinte aqui dizendo: olha, aproveite isso para crescer, minha filha, e ore por aqueles que te perseguem.
Reverendo Júnior, o senhor destacou a frase: estou começando a me sentir frustrada e sem forças para lutar. O que fazer quando o nosso ministério se torna alvo de ciúmes? É exatamente o que eu estava falando. Primeiro, entender que o ministério não é seu. O ministério é de Deus, né? Segundo, compreender também que esse sentimento que você tem é um sentimento natural. Eu me lembrei muito do profeta Elias, né, que foi lá, fez tudo que Deus tinha mandado e o povo não quis ouvir. E aí Elias resolve morrer. Eu quero morrer, eu não quero ficar mais aqui. Não adianta nada, a gente fez tudo isso e nada se resolve. O povo quer continuar seguindo Baal, né? Mas ainda assim Deus disse para ele que ele tinha que continuar no seu caminho, né? Deus ouve o que Elias tem a dizer, mas diz para ele: Elias, o trabalho ainda não acabou, volta para o seu caminho, até você conseguir fazer isso, né? Então, a gente precisa entender que o ministério é de Deus, é Deus quem sabe quando começa, é Deus quem sabe quando termina. Uma coisa é você enfrentar ou confrontar algumas ideias de liderados. Outra coisa é você confrontar e enfrentar a ideia de um líder, de alguém que está acima de você. Eu acho que isso você não deve fazer. Você pode até expor o que você pensa, mas se a pessoa que está acima de você na igreja, ela resolver permanecer naquela ideia, eu acho que você tem dois caminhos aí: ou você se adequa a essa ideia como bom liderado, como ovelha, ou você resolve procurar um outro pastor, tá? Acho que você tem dois caminhos. Agora, ficar brigando dentro da igreja, em hipótese alguma. Se você está se sentindo sem força e tem consciência de que Deus foi quem chamou você e colocou você nessa obra, vai orar a Deus e vai falar o seguinte: Senhor, eu estou aqui pronto para fazer o serviço. Agora cria as condições. Porque a frustração é normal, gente. Porque olha só, inveja, gente, é uma coisa que não vai deixar de existir. Não vai mesmo. A inveja, ela vai existir. Agora, como lidar com a inveja é uma outra situação. Você pode sentir inveja, mas a sua ação é que vai dizer o mal que aquilo está lhe causando. Porque você pode sentir inveja, ciúme. Agora, prejudicar os outros por causa desse tipo de sentimento é muito ruim. E existem isso mesmo. Os irmãos de José sentiram ciúmes dele, porque José contava os sonhos. E eles achavam, e José falava, né, com glória sobre os seus sonhos, e eles se invejaram isso, sentiram ciúmes disso, mas não justifica eles terem vendido José como escravo, não justifica a maldade que eles fizeram. Eles sentiram, como muitas pessoas sentem, daí a praticar maldade, a puxar o tapete, a tentar tirar a outra. Agora, essa irmã que tem um ministério, que tem um chamado, não pode de maneira nenhuma enterrar o talento dela por causa do ciúme de ninguém. Eu vivi isso até pouco tempo atrás. Eu posso dizer, e eu falo isso muitas das vezes até para ajudar outras pessoas. Quando eu assinei meu contrato aqui na MK, eu ouvi uma palavra de desânimo, de derrota, foi para me jogar no chão. Falaram pra mim: olha, você assinou o contrato, é o primeiro e o último CD, porque você não é o perfil da gravadora, as músicas que você canta não são comerciais. E foi pra me derrubar, pra me jogar no chão. Eu peguei essas palavras pra me trazer maior amadurecimento e me fazer lutar e reagir contra isso. Verdade. E lutar pra que aquelas palavras fossem jogadas ao vento. Tanto que o primeiro foi, eu gravei o segundo, estou gravando o terceiro. Agora, você pegar isso e deixar que isso te derrube, minha irmã, não permita que nada, nem ninguém, derrube você, tire você do alvo e do foco que Deus te colocou. Reteté de Jeová, estou nadando no azeite, não consigo parar. Eu sou canela de fogo, reteté de Jeová, estou nadando no azeite.
Camisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, J.R. Vargas, nossos queridos ouvintes e nossos amados debatedores. A pesquisa é a seguinte: você conhece alguém que está sofrendo agora, né? Está sofrendo agora ciúme por causa do ministério. Ministério que essa pessoa exerce. 69% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. 69% dos nossos ouvintes. Muito obrigado aos queridos ouvintes, a participação de cada um deles com a gente no nosso debate 93 de hoje. Muito importante pra gente entender esse aspecto e esse assunto. Já nós temos aqui, ó, As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. 93 FM, a melhor sintonia. Muito bem, minha gente, aqui no nosso debate 93 de hoje, estamos aqui no ponto da frustração. Eu tenho impressão, companheiros, que esse caso aqui especificamente é uma frustração fruto de ser alvo dos ciúmes e vocês compartilharam um pouco sobre essas experiências pessoais e até histórias didaticamente aqui para o nosso ouvinte entender. Ao mesmo tempo que nós temos muitas pessoas frustradas por outros motivos. E aí pessoas frustradas, elas acabam frustrando outras. Quer dizer, um líder frustrado, ele frustra os seus liderados. Aí você tem não só uma pessoa frustrada, não só um líder frustrado, mas uma comunidade de frustrados. Gente que mais para baixo que essa pessoa só se... Entendeu? Só se enterrar. Não é? Então, como é que lida com uma pessoa que está na comunidade agora, está na nossa igreja, está vivendo o dia a dia do ministério, mas está frustrado por algum motivo, por diversos outros motivos que podem gerar uma frustração numa pessoa, na opinião de vocês? Primeira coisa que eu acho é reconhecer a frustração. A gente tem dificuldade de reconhecer como líder quando as coisas não estão bem para nós, não é para a igreja, para nós. Quando a gente não está se sentindo bem, quando a gente está com o mesmo sentimento de Elias, que acontece com todo mundo, mas a gente tem dificuldade de dizer isso para Deus. A gente fala com Deus e diz tanta coisa. A gente diz que está alegre quando está triste. A gente vai para um sepultamento e não quer chorar porque é crente. Tá? Então a gente se acostumou a maquiar os nossos sentimentos, mas para Deus isso não adianta nada. Deus, ele olha aquilo que está no nosso coração. Então é melhor você chegar e falar: Senhor, estou frustrado por isso, isso e isso, e eu preciso que essa situação seja resolvida. Você só vai encontrar conforto em Deus, você só vai conseguir sair dessa frustração a partir do momento que você reconhecer que ela existe e colocar ela diante de Deus. Além de reconhecer essa frustração, você precisa também entender quando essa frustração é algo que está ligado somente a você e quando realmente é algo que está acontecendo na comunidade. Porque às vezes nós não estamos felizes conosco e a gente transfere essa infelicidade para as pessoas. Então a gente tem que também reconhecer isso, quando o problema é só comigo e quando o problema está sendo ocasionado por alguma coisa ou alguém externa a mim, né? E depois partir para a resolução, que não pode ser imediata, que tem que ser com muita calma, com muito amor, com muito respeito ao próximo e a si mesmo, né? Com muito respeito também ao ministério que Deus te deu, e as coisas vão acontecendo naturalmente. Desânimo é uma coisa que acontece, frustração acontece e pode acontecer com qualquer um de nós. Acontecendo com muitos homens de Deus, como Moisés, como Davi, enfim, muitos homens de Deus. Só que nós temos que saber lidar com esse tipo de situação. Admitir que estamos sentindo é um excelente caminho, porque muitas das vezes deixamos de ser curados, de sermos tratados, porque não queremos admitir, porque somos homens e mulheres de Deus. Nós não queremos admitir que estamos frustrados, que estamos desanimados. E o melhor caminho é quando nós conseguimos entender isso, porque nos gastamos com o tempo, nos gastamos pelas situações da vida, nós nos gastamos, o desgaste acontece. Então nós temos que assumir isso e não tentar sermos homens que não existem na realidade. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos, nós temos sentimentos, nós vamos passar por vários tipos de sofrimento, então nós temos que admitir isso, porque tem muita gente na igreja que, por serem homens e mulheres de Deus, isso acontece muito com os chamados vasos da igreja,
né, que entregam visões, revelações, eles querem ser super-homens dentro da igreja, não querem admitir que passem por esse tipo de situação. E aí, ao longo da vida, a gente vê essas pessoas desgastadas, com depressão dentro da igreja, com síndrome do pânico, passando por problemas difíceis e causando problemas difíceis à igreja. É verdade. Você vê que o pior problema de um ser humano é o esgotamento espiritual. Quando você chega ao fundo do poço, como muitos, como a pastora Flor de Lis acabou de dizer, chegaram, como Davi mesmo, depois de enfrentar a inveja pertinaz de Saul, ele foge, ele corre, ele vai para Nob, lá em Nob ele inventa uma história, ele vai para Gate, ele se finge de doido na terra dos filisteus, para que ele pudesse não ser morto ali. Depois dali ele vai para dentro da caverna de Adulão, fica lá dentro encapado, e Deus levanta um exército de homens piores do que ele, vivendo situações mais difíceis, para estar com ele aí, para provar para ele que ele não era o único sofredor do mundo. Tem gente que está vivendo coisas muito piores do que nós. E lá na caverna, Deus restabelece, né? Fala com ele diretamente, restabelece a sua fé, o faz reconhecer de que ele é humano. Ninguém é super-homem, ninguém é robô. Nós somos feitos de carne e osso e sofremos, sim. Muito bem, ao lidarmos com as frustrações, que é uma coisa comum, já vimos aqui, qualquer um passa, qualquer um precisa enfrentar, todos nós reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa debilidade e precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. Também é uma hora em que a gente descobre o que é que nos mantém de pé, o que é que nos fortalece. E aí a gente lembra, tudo posso naquele que me fortalece, que se segue a uma descrição imensa de coisas difíceis, de situações adversas, que poderiam gerar um Paulo frustrado. Pela graça de Deus, não por seu mérito, e Paulo fala muito sobre a graça, pela graça de Deus ele reconhece que a força que ele recebe de Deus para continuar vem do Senhor. Agora não quer dizer que Paulo não tenha tido momentos de baixa. Há momentos em que ele pede, fulano, venha logo, que eu estou precisando de você aqui, traga os meus livros, traga a minha roupa de frio. Ou seja, todo mundo tem o seu momento. É necessário saber respeitar, mas também não pode ficar preso a ele muito tempo. E todos nós precisamos de ajuda. Um dos ouvintes aqui dizendo, olha, esse negócio de ciúme foi um dos motivos que saí da igreja. Os irmãos me olhavam de cara feia só porque eu fazia parte do ministério de louvor. Ao invés de ajudar, os irmãos derrubam. Acontece isso, gente? Gente com cara feia? Quer dizer, a pessoa não tem jeito, né, gente? Mudar de cara? Daí você sair da igreja para outra igreja, quando você faz isso, você deixou a igreja. Nem quando você faz isso, você dá, o diabo já sabe seu ponto fraco. Você tá dando legalidade para ele continuar agindo nessa área. Seja a igreja que você voltar, ele vai usar pessoas para poder causar esse mesmo tipo de situação, para que você não fique na presença de Deus. Meu irmão, nós temos que seguir a nossa vida, independente de A, B ou C. Nós temos que seguir em frente e pegar esse tipo de coisas que a gente chama de negativa, para nos amadurecer, nos fortalecer e nos fazer crescer cada dia mais. Quando nós deixamos isso de lado, você que saiu da igreja, volte para a igreja, porque você não está seguro no homem, você aceitou foi a Jesus. E não foi Jesus que te tratou mal ou que virou as costas para você, foi o homem. Então você não tem que se afastar de Jesus. Siga a sua vida, vá em frente, porque o seu alvo é chegar no céu. E todo mundo acha que o campo é a igreja, mas o campo é o mundo. O campo é o mundo. Você tem que fazer a obra de Deus independente de estar dentro de 4 paredes. Aqui dentro não está sendo reconhecido assim. Vai para a praça pregar, vai fazer a obra de Deus lá fora, vai evangelizar. Uma outra coisa importante também. Qual é o membro do corpo mais importante? Todo mundo na igreja quer pregar e todo mundo quer cantar. É isso aí. Agora, quem ora e quem varre a igreja faz um serviço tão importante quanto aquele que prega e aquele que ora. Às vezes as pessoas estão olhando para um lugar que elas queriam estar, cantando, pregando, e estão deixando de valorizar o ministério que Deus deu a elas. Às vezes não estão nem enxergando, porque estão com um olho tão grande no ministério do outro, que não enxergam o ministério que Deus deu para cada um. O que fazer quando percebemos o incômodo daqueles que acham que o nosso ministério está se desenvolvendo rápido? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. O ministério dele, segundo ele, está desenvolvendo rápido e está percebendo que há um incômodo, entendeu? E na perspectiva dele, o incômodo por conta do desenvolvimento rápido.
Meu irmão, não quer incomodar, não se desenvolva. Não quer incomodar, fique quietinho no banco, vai ser ouvinte. Porque à medida que você sai da cadeira e sobe no altar para cantar, para pregar, para fazer uma peça teatral na igreja, para participar do ministério de louvor, para ser regente, você já vai incomodar. Porque você já assumiu uma posição de destaque, aonde muitas pessoas queriam assumir, queriam estar no seu lugar. Então não quer ter esse tipo de problema, passar por esse tipo de situação, fique calado, vai ser ouvinte, porque você não está amadurecido suficientemente para lidar com esse tipo de situação. Cada degrau que você subir na igreja, na empresa ou em qualquer situação da sua vida, haverá esse tipo de situação. Tudo bem, aqui outro ouvinte dizendo: a esposa do meu pastor também foi muito taxada e chegou a ficar muito desanimada, mas o pastor, sabe o que ele fez? Ele reuniu a igreja e mostrou qual era o papel da esposa dele dentro do ministério, e as pessoas entenderam que não era da forma que elas estavam pensando. Compartilha aqui uma de nossas queridas ouvintes. Nivaldo, você destacou a frase: quando o ciumento é o nosso líder, devemos conversar abertamente ou apenas orar? As duas coisas. Conversar abertamente e orar. Você tem que conversar e orar. Por quê? Porque se você só orar, jejuar, você vai ficar, não vai chegar ao conhecimento do líder. Então eu acho que tem que ser conversado com o casal, pastor e a esposa do pastor. Então eu acho que deveria fazer da seguinte forma: você orar e conversar realmente com seus líderes. Como é que faz essa abordagem aí? Não estou querendo antecipar, não, porque você já falou que é para orar antes. Eu concordo com você, acho que todo mundo aqui tá de acordo. Orar antes, todo mundo tem que orar. Essa é uma abordagem complexa, né? Porque a mulher pode... Achei interessante falar pros dois, né? Porque se fala só com ela pode virar o jogo, né? Isso aí pode ser criado um ciúme, que não é coisa de Deus. Ela pode ter criado um ciúme através da esposa do pastor, que ela está se destacando, está se desenvolvendo dentro da igreja. Então isso aí pode incomodar a esposa do pastor. Entendi. Aí conversa com os dois, tá? Olha, eu queria saber se tem alguma dificuldade. É isso? Como é que faz, Flávia? Com muita prudência, muito cuidado com as palavras, né? Porque você pode gerar um conflito no meio do casal, no meio entre o pastor e a pastora. Então você tem que ir com muito cuidado. Davi, quando ele lançou a perseguição de Saul em rosto, ele o fez no momento em que Saul tinha quase sido morto pelos seus servos. Ele entrou dentro da caverna e ali os servos queriam matá-lo, e Davi não deixou. Ele foi, ele abriu as asas para guardar Saul, e ele foi lá, cortou a orla do manto, e quando Saul sai, que ele apresenta essa situação a Saul, Saul se desespera naquele momento. Ele fica assustado com a situação, porque ele esteve perto da morte e não morreu. E Davi, naquele momento ali, ele expõe todo o problema. Davi nunca tinha falado diretamente com Saul. Ele reclamou com Jonatas, ele reclamou com Samuel, mas diretamente com Saul não. Então Deus criou uma situação. Eu acho que você tem que esperar o momento certo de Deus para que você possa chegar diante do seu líder com muito cuidado, com muita prudência, sabendo que eles têm a unção de Deus sobre a vida, para que você não se levante contra essa unção, mesmo que ele esteja errado, como Saul estava errado. Então você vá com cuidado, com prudência, esperando o momento certo que Deus prepara, ele prepara. Tem que falar direto com a pessoa, eu acredito nisso. A Bíblia também fala sobre isso. Se você vai entregar a tua oferta e se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá conversar com ele, né? Agora a gente também tem que estar disposto a ouvir, a seguir os passos. O que eu vou falar aqui é muito interessante, né? Porque dificilmente você ouve isso. Se teu irmão pecar contra ti, você vai lá falar com ele. Se ele te ouvir, você ganhou teu irmão. Se ele não ouvir, você chama mais um e vai com ele. Se ele ouvir, ganhou teu irmão. Se ele não ouvir, leva para a igreja. Certo? E se ele não ouvir a igreja, trata ele como um fariseu, como gentio. Quem é que diz isso? Jesus. Eu pergunto, como é que Jesus tratava fariseu e gentio? Ele ia comer na casa dos caras. Ele orava com esses caras. Ele não discriminava. Ele se aproximava e era julgado por isso. Ou seja, o último estágio, se ele não ouvir a igreja, aí que você tem que andar com esse cara mesmo. Você tem que comer com ele.
você tem que ouvir ele, não pode tratar com preconceito. Aí a gente ouve todo mundo falando o seguinte: olha, se ele não ouviu a igreja, meu amigo, bota pra fora. Mas será que era isso que Jesus queria dizer? Era assim que Jesus agia? Jesus botou Judas pra fora? Eu não conheço ninguém que Jesus tenha botado pra fora, por mais pecador que fosse, e por mais que tenha errado com ele, como Pedro fez. Ele não bota pra fora, ele inclui. Tomé duvida e ele bota Tomé pra dentro. E a gente não, a gente acha que ele tava mandando botar pra fora. Se você não está disposto a ir até esse último estágio, o irmão não quer te ouvir de jeito nenhum, mas você mesmo assim vai continuar investindo nessa relação. Se você não estiver disposto a fazer isso, é melhor nem começar. E é um investimento, na sua perspectiva, que o senhor nos traz aí, é um investimento de amor. De amor. Não é de rancor, não é de vingança, não é de dar o troco, não é de virar é amor. Amor. Muito bem, companheiros, eu quero agradecê-los pelas palavras aqui, isso nos ajuda muito a todos os nossos amados ouvintes que nos acompanham, porque todo mundo vive isso em algum canto. É na igreja, é no trabalho, é na escola, é na universidade, tem gente que tem inveja do marido, da mulher, entendeu? E essas encrencas todas acontecem o tempo inteiro. Isso é fruto de gente viva, de relacionamento. Verdade. Como é importante a gente ter orientação clara para que a gente possa trabalhar todos esses assuntos sob a perspectiva da graça e da bênção que só o nosso Deus pode ministrar sobre o coração de todos nós. Notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Novo protesto contra aumento de passagens no Rio termina em confusão na Central do Brasil. Integrantes dos Black Blocs entraram em confronto com a polícia. Houve correria, quebra-quebra e objetos foram incendiados. Um cinegrafista da TV Bandeirantes foi atingido por uma bomba caseira na cabeça e está internado em estado grave. Em Cabo Frio, na região dos Lagos, policiais entraram em confronto com criminosos. Na troca de tiros, um bebê de 1 ano morreu e a mãe, grávida de 5 meses, foi baleada. Houve revolta. 2 ônibus foram incendiados e em um novo confronto com a PM, um jovem de 17 anos morreu e um policial militar foi baleado na cabeça. O BOP foi chamado e reforça a segurança na cidade. Um comentário feito por uma professora da PUC do Rio de Janeiro sobre a foto de um homem obeso vestido de bermuda e camiseta tirada no aeroporto Santos Dumont causa maior polêmica. Num dos comentários, o reitor da universidade chega a perguntar se a cena é mesmo no aeroporto ou na rodoviária. As colocações foram consideradas preconceituosas. A professora pediu desculpas. Quero ouvir a opinião dos nossos companheiros aqui sobre esse assunto, inicialmente aqui sobre o protesto de ontem. O Brasil inteiro viu, aliás, Brasil e mundo. Brasil e mundo, a notícia se espalhou. Afinal de contas, nós temos aí mais uma manifestação que é plenamente viável, possível, etc., mas descambando aí para alguma coisa complexa que envolve aí o cinegrafista da TV Bandeirantes, que foi atingido por uma bomba caseira na cabeça, está em estado grave. Ele teve afundamento de crânio, já teve várias intervenções para de alguma forma amenizar esse caso. Não é o único, outras pessoas foram feridas também, mas é mais um confronto que nós observamos aí. Quero a opinião dos companheiros aí, a pastora Flor de Lis, Nivaldo, sobre esse assunto. Olha só, em todos os protestos está acontecendo esses confrontos. Isso dá a entender que esses confrontos estão sendo orquestrados por um grupo que quer amordaçar, que quer silenciar o povo, não dando ao povo o direito de protestar contra aquilo que eles não concordam. Porque não tem como, gente, toda manifestação que está acontecendo, estão acontecendo esses atos de vandalismo. Não tem como não pensar que isso está sendo orquestrado por algum grupo para silenciar o povo. E isso tem que acabar. Porque eu vi um protesto dentro do shopping, porque agora tem um grupo entrando também dentro dos shoppings, porque não pode, eles estão com medo, os estudantes estão com medo de protestarem na rua, estão entrando dentro dos shoppings. E eu parei para ouvir o protesto dos estudantes, eles estavam protestando contra o dinheiro que foi gasto nessa Copa do Mundo aí, enquanto os hospitais estão com pessoas morrendo nos corredores, as escolas estão um caos, estão se gastando um dinheiro absurdo para a realização de uma Copa, aonde os pobres não terão
direito de comprar ingresso porque os preços estão absurdos. Então a Copa do Mundo não está sendo feita para o povo. Está sendo feita para quem tem dinheiro para comprar ingresso e ir lá assistir os times de futebol. Então, esses protestos têm que existir, sempre existiram. Agora, não tem como não crer nisso. Até o secretário, né, da administração pública falou sobre isso. Não tem como não acreditar que existe um grupo orquestrado para promover esses atos de vandalismo e causar isso que causou aí no repórter da TV Bandeirantes. Nivaldo, eu quero deixar bem claro aqui que na gestão final de 2012 baixou um decreto, um aumento de passagens no município de São Gonçalo. Aliás, eu quero deixar um abraço para todos os ouvintes de São Gonçalo, aqueles que estejam em sua residência, no seu transporte, no seu trabalho. E foi baixado o decreto em 2012 com aumento de passagens para que o atual governo já entraria com aumento, que o objetivo não é esse. Então, a Prefeitura de São Gonçalo trabalhando firmemente nisso. A passagem voltou para 2,80 porque entraram na Justiça e conseguiram retornar para 2,80. Não houve protesto, mas sim um compromisso do prefeito agora em maio, a passagem cair para R$1,50, junto com o transporte complementar também. Então, acredito que agora em maio podemos realizar essa passagem a 1,50. Eu tenho a impressão que há um consenso de que a manifestação é de direito, faz parte da liberdade. Essa história dos mascarados, que é uma história complicada. Por que o sujeito é macho pra quebrar o negócio e não é macho pra aparecer? Não é? Pra dizer só, fui eu, ó. Quem mexeu? Fui eu que mexi isso aqui. Isso aqui é uma coisa interessante, é mascarado que tá lá. Bom, mais um protesto como esse, estamos acompanhando os fatos aí, vítimas envolvidas aí, é uma pessoa da imprensa, a imprensa se manifesta de maneira mais intensa sobre esse assunto, mas quem viu as imagens, o camarada tá trabalhando. É o lugar de trabalho dele, a gente sabe como é que é isso. Exatamente. Quem trabalha com isso sabe que a gente quer estar no meio para poder registrar, para poder dar voz às pessoas. E aquela cena, o camarada parado com a câmera, aí o negócio vem, entendeu? E a câmera, ele só larga a câmera quando despenca. É aquele negócio, o camarada tá no trabalho acima de todas as coisas. Quando ele não aguentou mais, ele despencou. JR, todo esse ato de vandalismo tem uma voz de liderança. Eu fui em um dos protestos, uma das manifestações, como mãe de 55 filhos. Eu tenho direito de protestar também, né, como pessoa. Eu fui lá ver, eu queria ver isso de perto, porque eu gosto de ver as coisas que estão acontecendo, e a manifestação estava super organizada, e aí veio um grupo de vozes, de liderança, e aquele grupo incendiou ali, massa, né? E começou, então isso está orquestrado, está ensaiadíssimo. Olha, a região dos Lagos agora, os policiais entrando aí em confronto com os criminosos, lá na boca do mato. Agora já tem o BOPE, já tem gente pra tudo quanto é. Botaram fogo no ônibus ontem, todo mundo agitado. Por quê? Porque atingiram, meu Deus do céu. Aí, Flávio, é o seu destaque aí. Gente, enquanto não houver uma política de segurança séria no nosso Brasil, essa história e outras mais que virão se repetirão com frequência, porque isso é um problema que é um câncer que está aí na nossa sociedade, que se os políticos que estão na sua vigência não prestarem atenção, o Brasil pode entrar numa crise maior, né, numa guerrilha de rua feia, porque nós vemos o desenvolvimento e o crescimento do tráfico de drogas, porque na verdade todo mundo se alimenta da droga. Isso não vai acabar enquanto não houver uma visão aberta, não tiver uma visão aberta de que nós precisamos de uma política de segurança que nos dê segurança. As coisas vão piorar. E essa área era até recentemente uma área tranquila. As coisas vão esquentando, vai se espalhando e a polícia vai se manifestando. O confronto é que é complexo. Você vê que uma criança é atingida no colo de uma mãe. Isso. Tá certo? A criança no colo da mãe. A mãe estava grávida. Aí atinge a criança morre, a mãe está no hospital. Daqui a pouco, num episódio como esse, tem 3 vítimas. É dramático. E que você, vizinho, você sabe, conhece a pessoa, mora no bairro, ou mesmo que não, há uma comoção. As pessoas começam a se manifestar de uma forma mais intensa e mais clara sobre esse assunto. Uma vez mais, é um drama recorrente e é mais um drama do sofrimento do dia a dia das pessoas que estão nos acompanhando aqui agora. Olha, mais um dado aqui, quero aqui a opinião dos companheiros também aqui sobre esse comentário. Você vê que no meio desse processo
acesso todos e tem um comentário feito por uma professora da PUC sobre a foto de um homem. Você imagina bem que o camarada tá lá, o camarada tá comendo, entendeu? Aí a foto, cadê a foto aqui? A foto dizia o seguinte: aeroporto ou rodoviária? E aí, Júnior? Olha, JR, isso daí já denuncia para nós algo que no Brasil acontece há muito tempo, desde o período colonial. Preconceito social. Não é o fato do homem ser obeso, mas o fato é que ele estava sem camisa, tinha aparência. Não, esse que nós estamos falando aqui? Não, esse ele tava bermuda e camiseta. Bermuda e camiseta. Camisa tirada no aeroporto, né? Não, camiseta regata, assim. Então, tá. a aparência a aparência de pobre. Essa é a questão. Então, no Brasil, o JR, existiam lugares que eram transitados somente por uma elite. E de uns anos para cá, houve uma popularização desses lugares. Por exemplo, aeroportos, shoppings, universidades com sistema de cotas, né? Ou até com a popularização onde você tem um crescimento maior do número de universidades particulares. Então, o pobre passou a ter acesso a esses serviços. E uma elite, ela não está muito satisfeita com essa situação. Ela não quer ficar sendo fotografada do lado de alguém que não tem a mesma condição social dela. Isso a professora depois se desculpou, evidentemente, dizendo: sabedora do desconforto que posso ter criado com o post meu publicado ontem à noite, peço desculpas à pessoa retratada e a todos os que porventura tenham se sentido atingidos ou ofendidos pelo meu comentário. Absolutamente não foi essa a minha intenção. Depois que essa frase dela foi para uma outra rede, aí com seguidores aos montes, e aí começou o esquema, né? Porque o reitor da Unirio, o senhor Luiz Pedro Jutuca, escreveu que o glamour foi para o espaço. Aí a professora respondeu: puxa, mas para o glamour falta muito. Isso está mais para a estiva. Estiva, companheiros. Aí veio a coordenadora de graduação e professora da PUC Rio, Daniela Vargas. Você tem que ver se é parente minha. Eu não conheço essa Daniela, não. Essa Daniela eu não conheço, não. Eu acho que não é parente, não. Esse é um outro ramo. Ela diz: e sabe o que é pior? Quando esse tipo de passageiro senta exatamente ao seu lado e fica roçando o braço peludo no seu. Porque, claro, não respeita, aí entre parentes, ou não cabe nos limites do seu assento. Aí a professora, procurada pelo Globo, disse: olha, o que me resta é pedir desculpas por um comentário infeliz. Não posso dizer outra coisa, embora não soubesse que o post era tão público. Obviamente não tinha a menor intenção de ofender a ninguém, é o que disse a professora. Pois é, eu aceito as desculpas dela e digo pra ela o seguinte: olha, a gente vai continuar indo pro aeroporto, a gente vai continuar, mesmo pode conseguir piscinão em qualquer lugar, mas a gente vai continuar frequentando as praias da Zona Sul, a gente vai continuar lutando, indo pra faculdade pra se formar, fazendo mestrado, doutorado, independentemente de quem seja. Pode ser negro, pode ser obeso, pode ser nordestino, a gente vai continuar porque essa praia é pra todo mundo. Esse é um cuidado que é fundamental que a gente tenha. A gente pode não escrever no Facebook, mas pensa. Entendeu? A pessoa assim, olha lá, aquele lá, pelo amor de Deus, não cabe ali, hein? Ainda tá comendo, olha lá. Ex-sanduíche, por isso tá gordo. A gente tem observações que eventualmente não são escritas. Não é porque não foram escritas que não estão tão erradas quanto as que foram escritas. Hoje mesmo, eu vindo num voo hoje cedo, uma mulher levanta e desacata a comissária de bordo que estava lá, desacata o outro rapaz. Polícia Federal, meu amigo, enquadrada sob aplausos da comunidade que estava presente naquele avião. Por quê? Porque ninguém aguenta mais esse tipo de coisa. Muito obrigado aos companheiros. As notícias mais importantes da manhã no Debate 93. Pesquisa 93. Marcela Bastos. Você conhece alguém aí que está sofrendo ciúme por causa do seu ministério? A gente diminuiu aqui um pouquinho, foi para 67%, afirmando que conhece. Muito obrigado aos nossos amados ouvintes, participação de todos eles com a gente hoje no debate. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. Jesus fala, diz aqui um dos nossos ouvintes em Mateus 6:1 sobre galardão. Aí pergunta o ouvinte: o que é isso, hein? O galardão é algo recebido aqui ou no céu?
Seria algo assim a nos diferenciar dos outros? O que posso fazer para que o meu galardão seja maior? Pergunta um dos nossos queridos ouvintes. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Quero dizer aos nossos ouvintes que na nossa página aqui no Face, o Facebook da 93 FM, temos a foto dessa mesa dileta e você vai conhecer um pouco mais os nossos debatedores que estavam presentes na hora da foto. O Júnior não estava ainda, então você não vai conhecer esse cavanhaque novo. Aliás, Júnior, obrigado, querido. Deus abençoe sempre. Obrigado, JR. É sempre um prazer estar aqui, uma bênção. Deus abençoe a todos os nossos ouvintes. Um abraço para os irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel. Pastora Flor de Lis, obrigado, querida Flor. Deus te abençoe. Um beijo na dona Carmen, hein? Com certeza. E na Neinha. Na Neinha, não pode esquecer dela. Eu quero agradecer, pastor, a todos que entraram aí na rede social, o Instagram, Facebook, Twitter, e mandaram mensagem de carinho na semana aí do meu aniversário. Obrigado a todos de coração. Que Deus abençoe a todas as pessoas. Um beijão enorme para minha mãe, para Neinha, para os meus filhos que estão ouvindo o debate, e que Deus abençoe a cada ouvinte nesta manhã, já começo de tarde. Bênção pura, muito obrigado, Nivaldo, um grande abraço, querido. J.R. Vargas, como eu havia dito, eu sou um novo convertido e ainda estou aprendendo a palavra de Deus, mas como homem, marido, chefe de família, e falar sobre ciúme, eu acho que o ciúme não vem de Deus. Queria deixar isso bem claro para o ouvinte, e que ela deve realmente orar e conversar com os seus líderes. E dizer que segunda-feira estarei recebendo homenagem na minha igreja, Jerusalém Celestial, com o apóstolo Lucas Bezerra e o Joel Paixão e Valcimar Martins, na segunda-feira, às 20 horas. Maravilha. Obrigado. Flávia Afonso, Flávia, quem te mandou um abraço, que foi a Patrícia Soares, de Bancários, ela dizendo, olha, eu gostaria de dizer que a missionária Flávia é uma bênção como cantora e pregadora da palavra. Glória, eu não a conhecia, mas tive o prazer de estar com ela no culto. Quando foi? Ontem, no culto ontem, dizer que ela foi uma bênção. E o Fabiano Narciso da Silva, bom aqui, Fabiano diz, hoje mato saudade do debate pela internet, falo de Brasília, ainda mais feliz por ouvir a cantora Flávia Afonso, eu já fui baterista dela, olha aqui, ó o Fabiano lá, baterista. Boa. Deus abençoe a todos os nossos amigos, queridos, que com tanto carinho expressam a sua gratidão a Deus pela nossa vida. Eu só tenho a agradecer ao Senhor por isso, agradecer ao JR, a essa rádio, a Marcela, todos que com tanto carinho nos trouxeram aqui. Que Deus possa continuar abençoando a todos vocês. Um beijo no coração, um beijo pro pessoal da nossa igreja lá, Assembleia de Deus Filadélfia, pastor Roberto Inácio, pastor Elizabeth, a todos os nossos amigos, em nome de Jesus. Quero mandar um abraço também pro pessoal que tá em Rio Bonito agora, aquilo lá deve tá fervendo, hein, de bênção. Almader, gente, a gente conversou tanto, falou sobre tanta coisa, eu estou representando a Almader aqui, perdoe o Mader, é muita bênção. E tá fervendo mesmo, a Almader tá completando aí seu jubileu, e com muita graça e muita unção, vamos ter dias maravilhosos na presença de Deus. O povo não pode deixar de comparecer. Vamos lá, gente. Bênção puríssima. Quero agradecer aqui o carinho dos nossos ouvintes aqui no nosso estúdio, registrando de maneira especial a Ana Clara, 3 aninhos, filha da Flávia e do Marcos Vinícius, tá aqui. Que menina linda. Olha, toda estilo. Se fosse a Marcela, eu pegaria ali alguns CDs infantis pra ela. Se fosse eu, entendeu? Se fosse, o que foi, Nivaldo? Na próxima vou trazer o João Lucas e o Matheus. Traz aí, meu filho. E a Marcela quantos anos? 5 e 7. Achei que era 27, rapaz. Que isso? 27 aninhos, eu até estranhei. 5 e 7. Muito bem. Então aí, a Marcela já foi buscar. Se não semear, não colhe, minha gente. Entendeu? Pra colher tem que semear. Muito obrigado aqui aos companheiros aqui, essa participação sempre muito especial dos nossos queridos. Nesse domingo, com a graça de Deus, às 11 horas da manhã, a super edição do Debate Campeão da 93 FM, e também, minha gente, 7h15, 8h15, 9h15, o nosso estudo 93. Estamos caminhando de maneira expositiva e consecutiva em Atos dos Apóstolos. Muito obrigado aqui a Marcela, Luciana, Letícia, Fabiano, Jair, a nossa Cátia Regina, popularíssima Catita. Voltamos nessa segunda-feira ao vivo, se Deus quiser, às 11 horas da manhã, sob a bênção e a graça do nosso Deus e Pai. Vamos orar juntos? Vou pedir a querida Flor de Lis para orar conosco. Vamos colocar todos esses temas diante de Deus em oração, assim como sempre oramos pelos enfermos
e enlutados em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós oramos a Ti e queremos pedir, Senhor, o Teu favor, o Teu milagre na vida das pessoas que estão precisando nesse instante de um socorro. Senhor, estenda Tuas mãos na direção dessas pessoas e conceda segundo o desejo dos seus corações. Senhor, como Teu servo ungido já falou, visita os enlutados, os encarcerados, os hospitalizados. Visite esse lar que está em conflito, esta família, e também a Tua filha que mandou este e-mail, ó Pai, que está passando por esse problema de perseguição, Pai, na igreja. Tantos estão passando por esse problema, Tu visite nesta hora e dá a direção certa. É o que nós Te pedimos em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.